Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Booz, cuja mãe era Raabe. Booz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abidias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio da Babilônia 14, e do exílio da Babilônia até Cristo 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor está para chegar. Já se cumpre a profecia. O Senhor está para chegar. Já se cumpre a profecia. O seu reino então será liberdade e alegria, e as nações enfim recebem salvação a cada dia. O Senhor está para chegar. E se vocês lembrarem, quando eu comecei falando sobre o advento, eu falava de um corte imaginário, mas necessário, do começo até o dia 16. Dia 17, a igreja nos alerta: faltam poucos dias para o Natal. E de fato, hoje é quinta-feira, e de hoje a 8, véspera de Natal. Então é natural, em vista de que não só os nossos preparativos, esse ano diferente, mais os preparativos, mas também o nosso coração, e na liturgia. E quando eu falo liturgia, é um conjunto de cânticos, palavra, orações, tudo leve-nos a refletir mais intensamente a chegada do Senhor. Por isso, a liturgia hoje nos coloca na palavra a genealogia de Jesus, segundo Mateus, que difere em alguns pontos de Lucas, mas hoje Mateus. Por quê? Mateus, nunca esqueçamos, ele escreve esse texto para um povo muito específico. Claro, é o povo de Deus, mas um povo que tem uma raiz muito forte
no judaísmo. Foram judeus que se converteram ao cristianismo. Então eles têm muito forte a tradição judaica, o conhecimento judaico. Diferentemente, por exemplo, de outros que vieram dos pagãos, que não tinha tão forte, que Paulo se detém tanto, que a gente fala os gentios. Os gentios são os pagãos, aqueles que vieram não do judaísmo, mas de outras religiões, de outras culturas. Mateus, ele tem um propósito, e nessa genealogia tríptica, 3 blocos, ele tem um objetivo muito claro. Primeiro, o Deus da promessa, por isso ele vai a Abraão. Jesus, o cumprimento da promessa de Abraão. E segundo ponto, Jesus, descendente de Davi. Eu sei que parece até um tanto enfadonho, até estranho a gente escutar tantos nomes, mas tem uma riqueza muito grande. Ele começa dizendo assim: o livro da origem de Jesus Cristo. Ora, ele começa dizendo que então o Evangelho como um todo, boa notícia, é sobre Jesus Cristo. E ele quer mostrar a origem de tudo. Sendo Jesus verdadeiramente Deus, também foi verdadeiramente homem. E ele começa chamando Abraão, afirmando: Jesus é descendente de Abraão. Então, judeus, aqueles que se converteram e aqueles que hão de se converter, Jesus é filho de Abraão, é descendente de Abraão, é da mesma raça que a vossa. E o que é impressionante, por que esse número 14? Por várias razões, eu diria 2. Uma, o número 7 é muito simbólico e significa o número da perfeição. 14, 2 vezes a perfeição, 2 vezes o 7, 14. Portanto, mostrar o quanto o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, é verdadeiramente o Messias. Mas tem mais um propósito. Ainda nesse primeiro ponto, se você percebeu, 3 blocos, de Abraão à Babilônia, da Babilônia até Jesus, e Jesus na nossa história, a Santíssima Trindade. Mais um aspecto importante, buscar alguns nomes nessa genealogia. Também sobre o 14, há muitos que fazem um estudo do nome Davi, e você sabe que na língua hebraica, cada letra tem um valor, e somando os números da palavra Davi, também 14. Então nós vivemos toda uma simbologia que explico para que compreendamos. Mas tudo, como eu disse, Deus nos cerca de sinais. A palavra de Deus nos cerca de elementos para que, deixando-nos conduzir por ela, cheguemos a Cristo. Tudo é pelos méritos de Cristo, tudo em vista do Cristo. Mas se observarmos algumas particularidades, de Abraão até Davi, o que é que nós percebemos? Primeiro bloco. O que percebemos? Aparecem uns nomes ali, que nos faz pensar, puxa, a história do povo de Deus é feita por santos, mas também por não tão santinhos assim. Posso citar, e você que me acompanha a leitura orante, vai lembrar, de um nome chamado Raabe, a prostituta. Eles não omitem isso. Deus se vale de uma mulher que vivia na prostituição
para salvar o povo. Lembrando, Jericó. Portanto, um primeiro aspecto, a nossa história, nós não podemos negar a nossa história, não podemos perder a memória. E mesmo as coisas negativas que nos acontecem, em Deus é redimido. Não que devemos procurar o errado, mas todos nós somos frágeis e passíveis de erro. Mas isso não pode ser a nossa derrota. Errei, eu não sou errado, eu não sou um perdido, eu me perdi. Eu não sou um erro, eu errei, pontualmente. Muda toda a história. Eu não sou medroso, eu tive medo. Eu não sou um pecador, eu pequei. Você vai dizer a mesma coisa, não é? Admitir que em momentos da nossa vida, nós também temos fragilidades, erramos. E se a gente olha para o passado, a gente até, em algum momento, a gente sente vergonha. Mas ao mesmo tempo olhar para a genealogia de Jesus, olhar para Raabe, olhar para Ruth, e olhar para os acontecimentos até dos homens, e perceber Deus no meio daquela bagunça, no meio daquele moído, daquela coisa lá, Deus conseguiu manter a promessa. Oh, meus irmãos, isso eu estou falando do ponto de vista pessoal. Então nosso pecado não é nossa derrota, é a oportunidade de experimentarmos a misericórdia. O nosso erro não é para nós um fracasso de vida, mas é um aprendizado para não cometermos de novo. Meus irmãos, isso é muito claro na liturgia hoje. Portanto, temos também que olhar para o momento atual. Às vezes nós queremos e nos escandalizamos com certas coisas, e dizendo, meu Deus, como essa igreja é pecadora, meu Deus do céu, que igreja cheia de falhas. Raabe, Ruth. Depois, no segundo bloco, de Davi até Babilônia. Impressionante. Quem ficou rei não foi o filho legítimo de Davi, foi o bastardo. O filho, fruto de um pecado, com a mulher de Urias. Nossa, padre, está escrito, não inventei não. Davi gerou Salomão daquela que tinha sido a mulher de Urias. Urias que Davi mandou matar. Deus aproveita tudo. Então quando nós olhamos para hoje, e a gente vê uma igreja caindo, levantando, uma igreja assistida pelo Espírito Santo, mas falha, não porque Deus falha, mas porque é feita de homens de carne e osso. Isso nos dá a certeza de que muito mais do que a força humana, o que vale é a força de Deus. Muito mais do que o nosso trabalho, é Deus sustentando. Depois da Babilônia, vem o terceiro bloco, até Cristo, e se estende até hoje, a Trindade. A mesma história se repete. Portanto, meus irmãos, o objetivo da liturgia hoje é olhar para a origem de Jesus, a história da salvação feita de acertos e tropeços, e olharmos para a nossa própria história da salvação, a nossa pessoal, mas a nossa como igreja, a nova história do povo de Deus, feita de grandes acertos, também de erros, mas é Deus agindo, é Deus se manifestando, é o Cristo e o seu reino que chega a nós. No final, assim a geração desde Abraão até Davi. Jacó gerou José, esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, somos hoje colocados
Somos colocados mais do que nunca num ritmo para a gruta de Belém. Se negligenciamos antes, agora é tempo ainda de retomarmos o caminho. E que tenhamos essa certeza: a história da salvação não terminou, e nós agora somos os personagens dessa nova história. Filhos queridos, hoje também é quinta eucarística, e nós estamos em pleno cerco de Jericó, que eu tenho falado, quem me acompanha à noite vai ver no YouTube, na televisão. Não é magia, não é algo mágico, mas é algo de fé. Hoje no rádio, quando uma senhora disse assim: eu não sei quando foi, mas a muralha do meu filho nas drogas caiu, e do meu irmão na bebida também. Ah, são tantas lutas. Por isso não é porque termina hoje o 7º dia, mas eu acredito de muitas manifestações hoje, que nós podemos deixar de pensar que nós temos que, de batalha em batalha, umas ganhamos, outras perdemos, mas em vista da grande vitória de Jesus. É de batalha em batalha a vida. Umas a gente empata, outras a gente perde, outras a gente ganha, mas a vitória é com Cristo. Essa é a batalha da vida, derrubando umas e outras muralhas. Às vezes umas que, pelo amor de Deus, mais difíceis, mais robustas, outras mais fáceis. Por isso eu falo que é um estado permanente de muralhas a ser destruídas. Hoje é o 7º dia. Quando a trombeta tocou, o povo gritou, as muralhas caíram. Amém.